Bom, boa noite, amigos. Hoje eu escrevi um artigo, demorei aí umas 8 horas para escrever esse artigo, e eu espero que assim, eu tenha sido claro, tenha sido assim, meticuloso, pode assim demorar um pouco, mas é para que todas as pessoas sintam realmente que é. O título do artigo seria Um Olhar, no caso é o meu, né? Sobre a reforma da Previdência e imposto diante do sistema social. Bom, então vamos analisar cada palavra dessa aqui. Vamos primeiro falar sobre o que se entende por sistema social. Sistema social é uma série de inter-relações padronizadas existente entre indivíduos, grupos e instituições formando um todo. Isso é que é o sistema social. Como ele é ordenado? Ele é ordenado assim, em primeiro lugar, uma ordem mesmo, em primeiro lugar, o Estado, em segundo, o mercado, e em terceiro, a sociedade civil. Então, vamos primeiro saber o que seria o Estado. O Estado se refere a qualquer país soberano, com uma estrutura própria e politicamente organizada, bem como designa o conjunto das instituições que controlam e administram uma nação. Quais são os seus elementos? Os elementos do Estado são população, território, soberania e governo. Quais são os seus poderes? Legislativo, executivo e judiciário. Muita gente vê também como um quarto poder a mídia, né? Agora, o que a gente observa mesmo é que o mercado, lembra que no melhor ordenado a sistema social, nós estamos falando sobre o Estado, mas o segundo é a questão do mercado. E a gente vê que o mercado influencia muito as decisões desses poderes legislativo, executivo, judiciário e a mídia. Tá? Bom, então falamos então o que é o Estado, agora vamos falar sobre o mercado financeiro, depois vamos falar sobre sociedade civil. Mercado financeiro. Em economia e finanças, o mercado financeiro é como se denomina todo o universo que envolve as operações de compra e venda de ativos financeiros, tais como valores imobiliários, como ações, obrigações, etc. Mercadorias, como pedras preciosas, commodities e câmbio, né? Troca de moeda, né? Quais são as suas divisões no mercado? O mercado financeiro pode ser dividido em 4 grandes mercados. O mercado de capitais, o mercado de crédito, o mercado de câmbio e o mercado monetário. Sociedade civil. Ela se refere à arena de ações coletivas voluntárias em torno de interesses, propósitos e valores. Na teoria, as suas formas institucionais são distintas daquela do Estado e mercado, bem como da família também. Então, sociedades civis são frequentemente povoadas por organizações como instituições de caridade, organizações não governamentais de desenvolvimento, grupos comunitários, organizações femininas, organizações religiosas, associações profissionais, sindicatos, grupos de autoajuda, movimentos sociais, associações comerciais, coalizões e grupos ativistas. Bom, lembra que o título, né, é um olhar sobre a reforma da Previdência e imposto diante do sistema social. Então, que até agora nós falamos sobre o sistema social. Agora vamos falar o que seria a Previdência, depois falar da reforma e depois entrar na questão do imposto, né, e ver isso tudo diante de um olhar desse sistema social, né? Previdência. Previdência é o programa de seguro público que oferece proteção contra diversos riscos econômicos, como, por exemplo,
a perda de rendimentos devido à doença, velhice ou desemprego. Como se sustenta essa previdência? Todos os trabalhadores formais, para nós, é bom que se diga assim, para nós é aqueles que estejam trabalhando e não aqueles que já estejam aposentados. E com isso eu estou querendo dizer o seguinte, todos os trabalhadores formais que recolhem diretamente ou por meio de seus empregadores, no caso servidores públicos ao governo, com contribuições previdenciárias. Eu acho que quem já está aposentado não podia e não deveria pagar mais previdência. Lógico. Se aposentar de novo. Não, vai garantir a aposentadoria no céu, como dizia E vai o dizer papai. que é uma contribuição? Não, isso não é contribuição, isso é uma imposição. Isso. Né? O que mais? Contribuição para financiamento da Seguridade Social, que é o COFINS. Contribuição sobre lucro líquido, que é no PIS e PASEP, destinada especificamente ao seguro-desemprego. E tem a receita de concurso de prognóstico, por exemplo, a loteria. E ainda tem coisas ainda da antiga CPMF. Bom, posto essa situação, aí vem a pergunta. Qual a razão da reforma da Previdência diante de quê? Do Estado, do mercado, da sociedade civil e da mídia. Tá? Então, vamos lá. Para o mercado, automaticamente eu digo, seguido pelo Estado e mídia, porque lembra que eu falei que o mercado tem muita força e influencia esses dois. Para eles, a razão da reforma da Previdência é urgentíssima, devido ao rombo que a Previdência se encontra. Já segundo a sociedade civil, ou parte dela, enquanto se propõe que o brasileiro trabalhe por mais tempo para se aposentar, a reforma da Previdência Social não poderia ignorar os 426 bilhões que não são repassados pelas empresas ao INSS. 426 bilhões. O valor da dívida equivale a 3 vezes o chamado déficit da Previdência em 2016. Esses números levantados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não são levados em conta. Outro fato que não é considerado é do Temer ter perdoado 500 milhões da Globo em dívidas com o INSS. E esta ainda, a Globo, deve mais de 2 bilhões de reais. Isso tudo sem mencionar também o não pagamento por meio dos COFINS, PIS, PASEP, loteria, nada disso. Para a sociedade, a Previdência não é deficitária. Pelo contrário, é superavitária. Esse superávit é crescente e atingiu um ponto máximo em 2002, quando tivemos 78 bilhões de reais de superávit previdenciário. Este valor vem caindo nos últimos 2 anos por causa de quê? Da recessão econômica que estamos vivendo no Brasil. Aí não tem emprego, o pessoal está caindo por causa disso. Mas o superávit continua existindo. E em 2015 foi de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. Mas então, para onde está indo esse dinheiro? Infelizmente, o governo tem desviado esse superávit para gastar no orçamento fiscal. Dinheiro que deveria ser gasto na proteção social está sendo utilizado para outros fins. Mas qual é a causa real desse déficit? São os gastos financeiros, que são gastos com pagamentos de juros, o que é muito fácil identificar, mas a mídia não divulga. Pois quanto se gastou em 2015 com juros? Quantos?
501 bilhões de reais, que corresponde a 8,5% do PIB. O que foi destinado, sabe a quanto, com esse gasto que teve de juros aí, de 501 bilhões? Foi destinado a menos de 100 mil pessoas. Provavelmente se calcula 75 mil pessoas. Enquanto isso, a Previdência gastou 430 bilhões de reais, menos do que os juros de 501 bilhões. E beneficiou diretamente mais de 27 milhões de pessoas. Enquanto uma, que com juros 501, e gasta, invoca 75 mil pessoas, a outra, 430 bilhões menos, para 27 milhões de pessoas. E se você somar essas pessoas ao número de familiares que elas têm, isso vai atingir, com certeza, 40 milhões de pessoas. O Brasil tem aí cerca de 200 milhões, quer dizer, isso aí representa o quê? Um quinto? 20 milhões de pessoas, 20%. Enquanto com aqueles 75 mil pessoas, é uma porcaria isso aí. Deste modo, cabe a indagação. Onde é mesmo que tem que ser feita a reforma? Então vamos trocar a reforma da Previdência por uma auditoria na dívida pública? Repare que nesse momento o Estado, o mercado, a mídia ficam caladinhos e nunca se manifestam em relação à dívida pública. Bom, então falamos, né, de acordo com o título, vocês lembram que a gente tem a preocupação de falar sobre a reforma da Previdência diante do sistema social. Então nós abordamos. Agora vamos falar sobre a questão do imposto. Vamos lá. Imposto, ele é a imposição de um encargo financeiro ou outro tributo sobre o contribuinte. Contribuinte, quer seja pessoa física ou pessoa jurídica. Por um Estado sendo calculado mediante a aplicação de uma alíquota a uma base de cálculo, de forma que o não pagamento do mesmo acarreta irremediavelmente sanções civis e penais impostas à entidade ou indivíduo não pagador sob a forma de leis. O imposto é uma das espécies do gênero tributo, diferentemente de outros tributos, como taxas e contribuições de melhoria. É um tributo não vinculado. É devido pelo contribuinte independentemente de qualquer contraprestação por parte do Estado. Ele pode não fazer nada, só pagou, cobrou imposto. Como eles são divididos? Os impostos são frequentemente divididos em diretos e indiretos. Os impostos diretos são destinados a taxar diretamente o contribuinte, sendo que o principal exemplo deste é o imposto de renda e o imposto de riqueza. Os impostos indiretos, entretanto, são repassados ao contribuinte através do adicionado ao custo do produto, e o reflexo deste é sentido no preço final dos produtos. Os impostos diretos são cobrados em todos os bens adquiridos pelo consumidor. Quando você vai lá no supermercado comprar suas coisinhas, já está lá imposto lá. Entendeu? É indireto isso. O imposto serve para quê? Em tese, os recursos arrecadados pelos governos são revertidos para o bem comum, para investimentos e custeios de bens e serviços públicos, como saúde, segurança e educação. Mas não há vinculação entre receitas de impostos e determinada finalidade, ao contrário do que ocorre com as taxas e contribuição de melhoria, cujas receitas são vinculadas à prestação de determinado serviço ou realização de determinada obra. Entendeu? Também aqui no Brasil, isso, também para não ser cumprido, também não custa. Lembra daquela taxa... Selic, não, aquela outra taxa... Essa aqui aí que todo mundo ficou por conta com ela. CPMF. CPMF. Aquilo era para quê? Destinado para a saúde. Educação, Porra. saúde, não. Saúde.
Bom, embora a lei obrigue os governos a destinar parcelas mínimas da arrecadação a certos serviços públicos, em especial de educação e saúde, o pagamento de impostos não confere ao contribuinte qualquer garantia de contrapartida, qualquer uma. Qualquer uma não tem lugar para isto. Bom, 97. Vamos lá, então, para... Acho que essa aqui. A carga tributária, como percentagem do Produto Interno Bruto, PIB, em 2015, foi de um terço dele, 33% no Brasil. Você pensa quanto tempo você tem que trabalhar? Um terço, pelo menos 4 meses, você tem que trabalhar só para o governo. Né? Eis só alguns impostos federais. Eu não quis ficar botando todos eles, não, que perturba qualquer um. Imposto sobre exportação, importação, IPI, IRPF, IRPJ, IRRF, retido na fonte, IOF, ITR, CPMF, COFINS, PIS/PASEP, CSLL, CID Combustíveis, contribuições para a Fundaf e outras receitas administradas, que eu não vou continuar falando sobre isso. Então vem a pergunta. Já que eu falei da reforma da Previdência, diante do sistema social, né, que seria o Estado, o mercado, a sociedade civil e a mídia, então agora perguntar qual a razão do imposto diante do Estado, do mercado, da sociedade civil e da mídia. Meus amigos, como o Estado não produz nada, então ele vive de quê? Da arrecadação de impostos. E tendo em vista que o mercado e a mídia vivem pendurados no Estado, quer em termos da dívida pública e dos anúncios governamentais, mas então vem a pergunta: quem produz os bens na sociedade? São as forças produtivas. Mas o que são forças produtivas? É a força de trabalho humana e os meios de produção. O que eles são? Bom, força de trabalho é a energia física e mental empreendida pelo trabalhador no processo de produção. Meios de produção, bom, é o conjunto formado por meios de trabalho e objetos de trabalho. Os meios de trabalho incluem instrumentos ou ferramentas, máquinas, oficinas, fábricas, infraestrutura com abastecimento de água, fornecimento de energia, transporte, telecomunicações, máquinas, etc, etc. Os objetos de trabalho são a terra, matéria-primas e papapá. Bom, mas aí vem a pergunta: quem é o determinante na produção? Já foi a força de trabalho. O próprio Marx pensou que há mais de 100 anos atrás sobre o maquinismo e a tecnologia e notou a relação entre o desenvolvimento da maquinaria e tecnologia e a busca de uma sociedade livre de mão de obra assalariada. Hoje se sabe que, como eu falei no outro curso, no outro ciclo de palestra, que a biotecnologia, a tecnologia da informação, robôs, papá, vão dispensando o quê? A mão de obra. Logo, a pergunta que não pode se calar, que vem à tona, é a seguinte: a cobrança de impostos deve ser sobre pessoa física ou jurídica? Como o trabalhador é uma pessoa física que está ficando cada vez mais sem emprego, logo, não é possível continuar pensando nele como o contribuinte. Portanto, só cabe ser contribuinte o quê? A pessoa jurídica. Mas o que é pessoa jurídica? Ela é de 3 tipos: pessoa jurídica de direito público interno, pessoa jurídica de direito público externo e pessoa jurídica de direito privado. O que é cada uma delas? Será que a gente podia ter uma ideia de cada uma delas? Vamos ver. Vamos lá. Eu quero
atrapalhado nas folhas, eu fui escrevendo, me atrapalhei todo isso. Está aqui. Pessoa jurídica de direito público interno representa juridicamente a União, os estados e os municípios, além das autarquias e de todos os outros órgãos da administração pública. Tudo bem. É uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica de direito público externo faz parte dos estados estrangeiros e organismos internacionais, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, a ONU, Fundo Monetário Internacional, a FMI. Agora vamos lá. Pessoa jurídica de direito privado é aquela constituída a partir da iniciativa de seus membros, ao contrário da pessoa física, que adquire esse estatuto a partir do seu nascimento. O da pessoa jurídica de direito público, que é criada por lei, uma basta ser o nascimento, a outra não, tem que ser criada por lei. Segundo a legislação brasileira, existem 6 tipos de pessoas jurídicas de direito privado: associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada. Lembra daquele negócio? Não sei o que, limitada no final? É isso aí. O que a sociedade civil tem expressado sobre o imposto? Vou começar desde longe, para você ver que o negócio não é de hoje, não. Olha só. Quem já não ouviu falar do Lao Tse, que viveu no século IV a.C.? Ele falou assim, ó: as pessoas estão morrendo de fome porque são esmagadas pelo Estado com seus impostos. William Henry Chamberlain, 1897 a 1969. Ele falava assim: a proliferação de burocratas leva inevitavelmente a isso. Maiores arrecadações de impostos sobre a parte produtiva da sociedade são os sinais reconhecíveis de uma sociedade não grande, mas decadente. Os historiadores sabem que ambos os fenômenos foram especialmente notórios nas eras da queda do Império Romano do Ocidente, como do seu estado sucessor no Oriente, o Império Bizantino. Voltaire, 1694 a 1778. A arte de governar geralmente consiste em espoliar a maior quantidade possível de dinheiro de uma classe de cidadãos para transferir para outra. Thomas Paine, 1737 a 1809. Existem 2 tipos de pessoas numa nação: aqueles que pagam seus impostos e aqueles que recebem e vivem dos impostos. Frederic Bastiat, 1801 a 1850. O Estado é essa grande ficção pela qual todos tentam viver às custas de todos os demais. Will Rogers, 1879 a 1935. A diferença entre a morte e os impostos é que a morte não piora toda vez que o Congresso se reúne. Alberto Einstein, o nosso Einstein, 1879 a 1955. Olha o que ele vai falar. A coisa mais difícil de compreender neste mundo é o imposto de renda. Teoria da relatividade para ele era fácil, né? Compreender o imposto de renda. Winston Churchill, 1874 a 1965. Não existe tal coisa como um bom imposto. Ludwig von Mises, 1881 a 1973. Ele fala: as obras públicas não são construídas com o poder miraculoso de uma varinha mágica, são pagas com os fundos arrecadados dos cidadãos. William Taylor, 1887 a 1961. Os impostos não apenas nos empobrecem, nos tiramos uma parte substancial do produto do nosso esforço, também nos tornam menos livres, já que são os mecanismos que o Estado emprega para nos fazer consumir isto e não aquilo, ou nos comportamos economicamente de uma ou outra maneira. Tributando ou não à sua vontade, o Estado nos induz a agir como lhe for conveniente.
Assim, os impostos nos convertem em marionetes do ministro da Economia. Bem colocado. Ayn Rand, 1905 a 1982. Uma sociedade que rouba do indivíduo o produto do seu esforço não é, estritamente falando, uma sociedade, mas uma revolta mantida pela violência institucionalizada. Aquele que produz, enquanto outros dispõem do produto dos seus esforços, é um escravo. Milton Friedman, 1912 a 2006. Nós temos um sistema que cobra cada vez mais impostos de quem trabalha e subsidia cada vez mais quem não trabalha. Falando em rótulo, engana-no. A Previdência Social é a maior mentira. Não é social nem previdência, é apenas um programa ruim que usa impostos para prover benefícios injustos. Bom, o que ela tem recebido sobre questões morais? Quer ver uma delas? Não pagar imposto é roubo. Roubo de quem? Aquilo que você conquistou com o seu trabalho é seu, é de mais ninguém. A propriedade das suas coisas é sua por direito. Afinal, você se esforçou para conseguir. E agora alguém lhe diz que o fruto do seu esforço não é seu, portanto, você está roubando. Isso é desculpa que um bandido dá para justificar seu ato. Quem está roubando é o governo, que tira o que é seu por direito. Não há uma única desculpa plausível para cobrar impostos, que são uma clara violação dos direitos naturais. Os governos são coletivistas por natureza, sempre tentando justificar todos os seus atos. Afinal, se não houver uma boa desculpa, quem paga imposto por nada? Quem quer pagar imposto por nada? Segunda questão moral, pagar impostos é um ato patriótico. Cidadania, honestidade é medida pelos seus impostos pagos em dias. Pagar impostos é um ato antipatriótico, meus amigos. Afinal, financia todos os atos horríveis do governo, impondo assim o sofrimento a outros cidadãos inocentes. Cidadãos é ser uma boa pessoa, a meu ver, é agir estritamente dos seus direitos naturais, fazer o máximo possível de não ficar levando em conta a depredação da classe de bandidos chamado Estado sobre os seus concidadãos, ajudando-os a invadir impostos e regulamentações. A honestidade é medida não pela obediência ao governo, mas justamente pelo seu oposto. Pelo seu oposto. Então, o que se prega realmente é a desobediência civil e resistência pacífica. E, é claro, no respeito aos direitos naturais dos seus concidadãos. Terceiro ponto moral, hein? Cidadãos. Como vamos financiar os serviços X, Y, Z? Existem duas formas, amigos. A forma de fazer algo. A forma certa e a forma errada. A forma certa é através do contrato voluntário e lucidamente. A forma errada é através da imposição de um agente coercitivo, que é o governo. A forma certa é a mais eficiente e a única correta. A forma errada é ineficiente e intolerável. Ela é conflitante, afinal, os fins não justificam os meios. Sobre o elemento, lembra que eu disse que os elementos tinha o povo, a população, tinha o território, tinha a soberania e tinha um governo, não tinha? Então, sobre o elemento governo do Estado. Você sabe qual é a característica inerente do governo? São duas. Cobrar impostos e arrogar um monopólio para si. Arrogar, chamar para si um monopólio. Então, tem que ter cobrança de impostos e você tem que ter um monopólio para si. Vamos fazer assim uma hipótese. Se ele não cobrasse impostos, depois vamos ver se ele cobra, se ele cobrando. Se ele não cobrasse impostos, seria igual ao quê? Os traficantes, que são financiados voluntariamente, eles se financiam voluntariamente, cobram dos outros, não, gás, aquele negócio todo,
mas que impedem pela violência que outros, vão lá na sua área e façam competência com eles. O governo vai fazer isso? Vai. Ele tem concorrência, ele tem soberania. Agora, se cobrasse impostos, que são sempre involuntários e prejudiciais, mas não praticasse monopólio, os concorrentes rapidamente o passariam para trás. Nos dois casos, o governo é sempre prejudicial e bandido, pois, do contrário, seria apenas uma empresa como outra qualquer. Sabe qual é outro problema do governo? Pensa no seguinte, se qualquer motivo, já foi, então aquele PT maluco, com aquela Dilma, aquelas porcariadas todas, ele decide conceder deduções ou isenções especiais para indivíduos, por exemplo, não precisa ser o Roberto Marinho, não, da Globo, não, bota qualquer nome, Roberto, botou Roberto. Ou, se não quiser esse nome, para indivíduos que possuem um cavalo, por exemplo, ou para indivíduos que tenham bicicletas, ou para indivíduos ruivos, quem sabe ruivos, ou para indivíduos de olhos verdes. Isso seria uma ótima medida, desde que indivíduos que não se chamam Roberto, que não tenham cavalo, que não tenham bicicleta, que não sejam ruivos, ou que não tenham olhos verdes, não sofram aumento de impostos para compensar essa perda de receita. O Temer não fez isso aí, não liberou aí a Globo. É assim, você pode fazer as coisas dessa maneira, você tem um monopólio, né? Isso é coercitivo, além de cobrar o imposto, você tem monopólio, você tem polícia, né? Pessoal, não deixa de ver aquele filme, não, vocês vão ver o que é esse amálgama aí, governo, polícia. Quanto do seu dinheiro deve ser gasto? Você diz aí para pensa isso aí. Quanto do seu dinheiro deve ser gasto pelo Estado e com quanto você deve ficar para gastar com sua família? Já parou para pensar nisso? Esse é um dos grandes debates públicos do nosso tempo. Não nos esqueçamos nunca desta verdade fundamental. Qual é? O Estado não tem outra fonte de recurso além do dinheiro que as pessoas ganhem por si próprias. Se o Estado deseja gastar mais, ele só pode fazê-lo tomando o quê? Emprestado sua poupança, ou cobrando mais tributos. E não adianta pensar que alguém irá pagar. Esse alguém é você. Não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas o dinheiro dos pagadores de impostos. A prosperidade não virá por inventarmos mais e mais programas generosos de gastos públicos. Você não enriquece por pedir outro talão de cheques ao banco, ou você enriquece. Vai lá pedir um talão de cheque. Vai lá. Às vezes eles te dão um dinheirinho, não, se você tem direito a esse mais dinheirinho. Pega ele só para tu ver o montante de juros que tu vai pagar. E nenhuma nação jamais se tornou próspera por tributar seus cidadãos além de sua capacidade de pagar. Cidadãos. E nenhuma nação jamais se tornou próspera por tributar seus cidadãos além de sua capacidade de pagar. Nós temos o dever de garantir que cada centavo que arrecadamos com a tributação seja gasto bem e sabiamente. Meus amigos, proteger a carteira do cidadão, proteger os serviços públicos, essas são nossas duas maiores tarefas e ambas devem ser conciliadas. O Estado, seja ele aonde for e estiver, é preguiçoso e, portanto, não trabalha. E, ao contrário do que se diz e acredita, assalta o dinheiro do povo, levando os políticos a usarem ao seu bel prazer. Alguém tem alguma dúvida? Quantos assessores tem que ter? Quantos carros ex-presidentes tem que ter? Não sei o quê. Cara, para com isso. Tem que parar. Tem que parar. Nós temos que lutar para acabar com isso. Dito de outro modo, ele, o Estado, não serve para nada. E de nada para o povo. É gastador do dinheiro do povo e que, na verdade, desperdiça, bastando vermos os elefantes brancos que eles ficam criando por aí. O Estado não serve para o povo, e sim para as famílias encasteladas no poder. Lembra do seu Sarney, por exemplo? E isso há séculos empobrecendo a sociedade, enriquecendo os políticos, um dinheiro
com dinheiro especialmente vindo dos pobres da classe média. Querem um exemplo? Quando qualquer infeliz vai a um supermercado, os impostos levam 35% em média do que é vendido para sustentar as famílias de quem? Aquelas famílias inteiras que não produzem nada, mas que vivem como ricos, alguns até como milionários. Os corruptos. Quem não lembra do Sérgio Cabral? E que ainda por cima, esses doidos do poder conseguem transferir recursos financeiros e empregos para os amigos, e com isso se eterniza no poder. Nesse nosso país, nada mais valorizado do que o ócio estatal. Na verdade, sabemos que tem funcionários que nem mesmo sabem onde trabalham ou estão lotados. E caso soubesse, fosse ao local do trabalho, não teria lugar para sentar ou mesmo colocar um birô, meu amigo. Essa nossa cultura estatal parece ser tão normal nesse país que a sociedade nem questiona ou mesmo nunca questionou. No espaço estatal, tudo é feito às escondidas. E o nosso poder legislativo, que seria teoricamente por onde a sociedade deveria falar, tem um silêncio sepulcral como resposta. Gostaria muito de saber, por exemplo, quantas pessoas fazem parte da folha de pagamento do nosso legislativo. Mas essa é uma informação que deveria ser algo sagrado, mas que é escondida. E assim vamos vivendo. O que eles sabem fazer é fazer de conta que o povo tem um dever de fechar rombos escavados pela mistura de incompetência, arrogância, corrupção e idiotice que desgoverna o Brasil. Quer falar sobre essa reforma? Podemos falar. Vale a pena? Ah, se você tiver não sei que idade, não sei o que, a pontuação disso, daquilo, isso. Isso é bom para a gente ver se a gente, o quanto levou na cabeça, né? Você vai ficar vendo. Não vai ter nada para você, não, cara. Não tem nada para você, não. Vai ter assim. Eu trabalhei tanto, tem pontuação, eu posso me aposentar, mas aí tem um pedágio, tem não sei o quê. Vai ficar discutindo isso. Os militares não entraram, não sei o quê. Blá, blá, blá. Essa que é a grande discussão da reforma da Previdência, do imposto. Não, eu quero discutir outras coisas. Eu não sou bobo, não, cara. A discussão tem que ser de outra natureza. Entendeu? Perguntas? Vou correr isso aqui para ver se tem alguma. Não sei. Deixa eu correr aqui para ver se tem alguma. Como de sempre, as pessoas não têm o hábito de fazerem pergunta, né? Não sei se gostaram. Então, o problema está colocado aí. Quer dizer, eu posso falar mais um pouco assim. Esse governo, que é 1000 vezes, 1 milhão de vezes melhor do que aquela porcaria do Lula, né? Lula, essa porcaria é tudo. O problema é que é assim, né? Eu tinha uma expectativa de que você ia do que você ia falar. Destrinchar. Do que você ia falar. Mas agora você está dizendo que não é isso, né? E realmente cada um tem que olhar o seu caso, né? Cada um tem que olhar o seu problema e tal. A grande questão é... Eu te digo qual é a grande questão. Sabe qual é a grande questão? É que se vai fazer isso tudo, se está pensando até em 10 anos que se poderia pegar 1 trilhão aí, não sei o quê, que é 10 anos ou 20 anos, não sei o quê, tudo bem. Para quê? Essa é que é a grande questão. Eu te digo para quê. Para pagar os juros da dívida lá pública. Então aí, o mercado está falando, e o Estado se norteia por ele, a mídia também, porque está todo mundo comprometido nesse bololô, né? Não pode se fazer auditoria da dívida pública.
né? Não pode se cobrar essas grandes empresas. E aí, eu estava vendo, era a Varig, aquela JBS, a Volkswagen, a Globo também. Tem uma opção de gente aí que não paga. Ah, é? Como é que fica isso? E assim mesmo, né, é superavitário, quer dizer, assim mesmo. Quer dizer, Não, eu tô colocando a questão, não era nem essa, não. Era assim, quer ver? Essa coisa da reforma da Previdência já estava rolando o que ia acontecer, né? Não rolou no governo anterior, porque o governo anterior estava saindo, né? E por que tinha que rolar logo? Entendeu? por causa do Porque, mercado. não, pois é, o Bolsonaro vai ficar com esse ônus, assim, comprou uma briga de cachorro grande, porque assim, quem votou nele, mesmo quem votou nele, já está dizendo, porra, esse cara me ferrou, Mas tem que entender entendeu? o seguinte, a votação dele foi dividida em dois pedaços, entendeu? Um pedaço é que as pessoas, desde o Temer, que fez aquele negócio do famoso ajuste fiscal, e eles ficam martelando através da mídia, dizendo que o mercado fica nervoso, se cuidar, porra, fica nervoso. Então, quer dizer, o que é que foi vendido para as pessoas? Isso. Que se não houver, até hoje já está assim, se não houver esse ajuste fiscal, se a gente não fazer as contas direitinho, que não sei o quê, aí o Brasil é arruinado, as pessoas não vão poder ter direito a nada, não vão poder ganhar seu direito, né, seu dinheiro, não sei o quê. Porra, cara, um tremendo. Isso que eles botaram. Então, uma das formas para poder ganhar a eleição foi para cuidar desses traumatizados aí. Aí não, tem o Paulo Guedes, que é liberal. Foda-se que ele é liberal, cara. O que eu tenho a ver com isso, cara? Entendeu? É claro que o comunismo, aquela forma de agir também, é uma porcariada danada. Mas também liberal não é grande coisa, não, pô. Quando é liberal assim, daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Aquelas loucuras dele. Qual é a loucura dele? É assim, sabe quando é um pega para capar? Tiro do escuro para cego, cego, tiroteio no escuro do cego lá dentro? É isso aí, diz assim, é como se assim, ó, você que se vire, pô. A vida é sua, né? Então você tem a liberdade de quê? De trabalhar, de escolher onde você tem que arrumar o trabalho, você tem uma porção de liberdade, né? Você tem a responsabilidade disso, daquilo. Meu amigo, na situação de hoje do capitalismo, você só tem uma coisa para sobreviver, é vender a sua força de trabalho. Então, se você é um desempregado, ou seja, não consegue vender suas forças de trabalho, como é que você vai sobreviver? Você pode sobreviver se você tiver algumas pessoas, economia, alguns têm, mas a maioria não tem porra nenhuma. Então, você pode sobreviver às custas de um filho, ou vai pedir esmola na esquina. Pô, eu quero entrar no liberalismo. Liberalismo porra nenhuma, cara. Não enrola. Mas tem que falar assim, não pode ficar enrolando, não, achando que as pessoas bastam ter vontade, que as coisas. Que voluntarismo é esse? As coisas não são assim, não. O Flávio colocou agora, não adianta fazer só a reforma da Previdência se os juros da dívida são bem maiores e que consomem metade dos gastos do 5 trilhões, cara, que é o que o arrecada do Brasil, é praticamente quase que a mesma coisa. Como é que a gente vai sobreviver com isso, cara? É isso que tem que cuidar. Agora, estão tentando responder, eu estava respondendo. Então, para a eleição, para ganhar esse pessoal, tinha que botar uma ideia dessa, entendeu? Então ele está sendo fiel a essa ideia. Mas, eu entender, é uma ideia de merda. A outra ideia, o pessoal não aguentava mais a violência, a corrupção, aquele troço tudo. Então era o Paulo Guedes e o outro era o Sérgio Moro. Ele resolveu o problema, fechou essas duas coisas. Né? Então agora o problema, é claro que essa reforma da Previdência,
ela vai ter algumas complicações, mas também ela tem seus ajustes que vão acabar dando certo, né? Quer dizer, já ouvi falar da questão desses direitos né, dos anistiados, das anistias, não sei o quê. Um arroxozinho neles. Não, eu quero saber se as viúvas dos militares vão ganhar pensão integral ou vão ganhar só 60% da pensão. Exatamente, é outra coisa. Quanta coisa que vai ter aí que vai ser interessante, quer dizer, e se vai ver se vai ser feita essas coisas ou não. Tem coisas que vai assim prejudicar algumas pessoas, alguns prejuízos, vai ter isso aí, né? Mas realmente a questão fundamental que eles vão ter que mostrar isso. Qual é a grande questão hoje em dia? Eu te digo qual é. Meus amigos, esquece, vocês não vão. Vou exagerar um pouquinho aqui, tá? Vocês aí esquecem jovens, não sei o que e tal, esqueçam. Vocês não vão ter trabalho. É chato dizer isso, né? Não vão ter trabalho não, cara. Os robôs, a tecnologia da informação, essas coisas todas, vão mecanizar as coisas todas, entendeu? Vai ser um problema gravíssimo, porque as pessoas não estão preparadas para isso. Que eu posso dar algumas dicas, que podia acontecer isso. Quer fazer alguma coisa? Tudo bem, pega uma empresa e faz 3 turnos para ela. De manhã, de tarde e à noite. Tudo bem? Então, o que você faz? Em vez de empregar só uma pessoa, você emprega 3. Mas você não falou, né, isso? Que as horas de trabalho das pessoas vão diminuir, as pessoas vão ter mais tempo, né, livre. Agora. Mas isso tinha que ser uma outra sociedade, né? Agora, o problema é o seguinte, né? Milionários exploradores, avarentos, não sei o quê. Esse é que tem que mudar, isso tem que desaparecer da face da Terra. Tem que ter milionários altruístas, não sei o quê e tal, né? Então, se tiver isso, eles vão administrar, porque a produção de bens, e não precisa ser de muita coisa, não, porque isso aí também, essa opulência toda, isso é uma desgraça danada. Bota o cara gordão, bota não sei o quê, entendeu? Não. E é um problema, porque se o cara tiver mais tempo livre, ele é capaz de dar um tiro na cabeça porque ele não sabe o que vai fazer. Fica aí cheio de. Vou falar a palavra, cheio de vazio existencial, claro, porra, o cara materialista, porra. Vai ter que aprender educação espiritualista, meu amigo. Tem que aprender, tem que saber qual é a missão sua no mundo, tem que saber dar a missão para os outros, qual é a missão que você tem que ajudar a fortalecer, até do animal também, de uma planta, qualquer coisa, você tem que dar missão para ela. Ou você é um grosso, não sabe dar missão de porra nenhuma, não sabe nem qual é a sua missão, entendeu? Olha quanta coisa tem que ser feita, e isso só vai ser resolvido com o Meixo Sama. Ele já plantou e já disse qual é a cultura da nova era. Não é essa que está aí. Não é essa que está aí. Então, na política, não é essa que está aí. Então, as caras que estão dominando, são as classes dominantes, não é essa para estar aí. As exploradoras, as hegemônicas, como são essa mídia, esse tipo de jornal do Globo, ô vergonha desgraçada aquilo ali. Eu botei coisa ali, que outros até mandaram, eu botei ali. Cara, o que é isso? Ficar na calcanhar do outro? Vocês são uma concessão. Deram concessões para vocês informarem a gente. E vocês não estão informando a gente. Vocês estão criando a regra de vocês. Intrigas. É isso que vocês estão fazendo. Essa Mira Leitão é uma vergonha desgraçada, essa mulher. Porra, cacete. Nem jornalista econômico, economia, nunca fez economia nenhuma, pô. E aí ficar falando de política, enchendo o saco dos outros. Eu já estou doido para desovar esse jornal aí, isso aí parece um... Né? O João colocou que seria sensacional, seria a possibilidade de confrontar o Paulo Guedes com toda essa visão de realidade. Bom, esse é o grande problema. Tem tanto grande problema. Esse é mais um problema, porque
A reforma da Previdência era para ser dialogado, não é só dentro do legislativo, não, é com a população, meus amigos. Você não gosta de usar muito rede social? Então, usa a rede social. Nós aí estamos na rede social, nós estamos expressando nossa opinião. Pode não ser a melhor do mundo, mas olha aí, é mais uma opinião. Quem sabe, né? Olha só, se a nossa opinião vingasse, acontecia, vocês pegavam essa merda dessa reforma da Previdência e rasgavam essa porcaria, jogavam na câmara privada, entendeu? E ia cuidar da auditoria da dívida pública. Isso aí. Olha o Equador o que fez. Com a auditoria da dívida pública, essa dívida pública baixou de 70%, cara, só 30%. Você pensa só, nós estamos com 5 trilhões para pagar essa porcaria, que uma boa parte é taxa de juros, não é porra nenhuma. Você não consegue nunca pagar a dívida, porque fica nessa taxa de juros, que é uma bola de neve danada, 70%. Se você só paga 30%, porra, 30% como é? De 5 trilhões, isso aí vai dar o que dá isso? Muito zero, caraca. Muito zero para isso. Mas deve ser, não chega, não é 1,5 trilhão, deve ser 150 bilhões, eu acho. Capaz de ser isso, 150 bilhões, isso aí é mole. Porque lá no Equador, o que aconteceu? Com os 70% a seu favor, eles desenvolveram a escola, essa porra que eles têm nesses hospitais aí, que bota a pessoa até no corredor, não sei o que, acaba com esse negócio todo, pô. Entendeu? Segurança, porque, é claro, pô, viver nessa sociedade porcaria que a gente está vivendo, claro, só fabrica é criminoso, é tóxico para lá, tóxico para cá, é todo mundo despreparado, pô, vazio, que mais? Desajustado, né? Tem muita gente desajustada, desorientada aí. Aí fica misturando esse negócio de tóxico. Pra quê, cara? Porra. Claro, tem que se desviar, né? Porque tá tão ruim a coisa. Tá ruim, tá ruim. Tá ruim. Tudo é maluco, porra. Eu botei um negócio ali, eu falei, pô, esse negócio de feminino tá virando a mulher se sujando toda de tinta. Não sei se você viu isso. Pô, aquilo ali parece o quê? Para tá incorporada, pô. Que movimento de merda é essa, cara? Porra, cacete. Realmente, assim, eu estou me preparando para outra coisa, para abrir mais os horizontes das pessoas. Eu já queria parar com ele. Por exemplo, o Bolsonaro, ele é adulto, ele sabe das coisas aí, é adulto. Ele não precisa da minha defesa, não, das coisas. Então, até porque ele pode fazer merda também. A gente só vai trocar o nível. Mas certamente o que ele já está fazendo é 1000 vezes melhor do que aquela múmia paralítica, aquele desgraçado. Não, só ter dado uma oxigenada no Congresso, né? Já foi um avanço, né? Agora vamos ver. Bom, não sei, já falei tanta coisa, não sei se alguém quer se manifestar, mas não sei, o João falou a última coisa, não lembro se eu respondi ou não. Confrontar o Paulo Guedes com essa sim, isso aí. É claro, porque esse bonitinho todo engravatado, não sei o quê, é claro, tá lá no ar refrigerado, tá não sei o quê. Vai se aposentar com 50 mil, né? Não vai se aposentar com salário, né? Lembra daquele cara, aquele camarada lá, virando cimento? Foi um vídeo que eu recebi. Por conta com quem? Com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, convidando o Rodrigo Maia para ir virar cimento com ele, comer comida de marmita. Isso. Vai ver lá se pode viver não sei quantos anos. Trabalhar não sei quantos anos. Bom, é isso, meus amigos. Eu acho que por hoje a gente já quase que gastou aí 54. Né? 1 hora praticamente. Quase 1 hora. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima.